estão vocês? De boa? Deixa eu só ver aqui que eu tava conferindo porque eu gravei um vídeo recentemente e tava desligado meu microfone, mas tá ligado. Gente, como estão vocês? Tudo lindo? Rodriguinho na área. Hoje a gente vai falar na aula sobre balanceamento por tentativa. Balanceamento por tentativa, o nome já diz: tente. E é isso aí, até a gente acertar. Tem algumas dicas para te dar. Vamos seguir agora lá no nosso caderninho do Diguinho. E aí você vai aprender. Não se esqueça depois de pegar a nossa lista de exercícios. Gente, não aprende química sem fazer exercício. Pega a nossa listinha, pratica. Se tiver dúvida, pode botar nos comentários. Me procura lá no Instagram também. Estou disponível para poder te ajudar. Beleza? Um beijão. Vamos lá para o nosso caderninho do Rodriguinho fazer balanceamento por tentativas. Vamos lá, gente. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá para fazer nosso balanceamento por tentativas. É um método mais simples, é um método que é pré-equações normalmente com até 5 substâncias, né? Então é um método mais tranquilo e a gente vai estudar. Basicamente o método de tentativa é tente. Quando você não quiser mais, você tenta e uma hora você acerta e já foi, né? Agora, para a gente tentar, né, existem algumas dicas, né? Agora, antes de tudo, vamos falar um pouquinho do que é balancear. Então, balancear consiste em igualar o número de átomos do reagente e produto. Então, nas equações químicas, todos os átomos que eu tenho no reagente, eles têm que aparecer no produto. Então, a gente tem que estar com isso muito bem alinhado. Quando isso não está acontecendo, quando a gente não visualiza isso, significa que a gente precisa balancear, que é encontrar os coeficientes para que a quantidade de átomos no início seja igual à do final. Então, eu trouxe aqui para a gente, no nosso resuminho do Rodriguinho, algumas dicas de por onde você deve começar. Então, eu coloquei aqui do ladinho o seguinte. Vamos lá, comece de boa, né? Então, vamos abrir o coração para a gente aprender esse assunto. Então, comece de boa. Agora, da onde? Eu vou escolher o elemento, gente. Eu tenho que escolher um elemento. Então, eu vou começar do elemento que aparece menos vezes e vou seguir para o elemento que aparece mais vezes. Então, como eu coloquei aqui para vocês, ó, eu começo do elemento que aparece menos vezes e vou seguir para os elementos que aparecem mais vezes. Então, dos elementos que aparecem menos para mais. Normalmente em química, na maioria das equações, é só você seguir o macho. Então siga o macho. O que é o macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Seguindo essa sequência, segue o macho rotriquinho, você consegue fazer o balanceamento numa boa. Então vamos ver um exemplo, vamos fazer devagarzinho. Vou colocar para vocês os coeficientes em vermelho. Então deixa eu pegar minha canetinha vermelha. E de preto eu vou colocar a contagem dos átomos. Agora, antes de começar, eu gostaria de relembrar vocês como é que a gente conta átomos. Então, botei aqui em cima, bem escondidinho, um tópico chamado Se Ligue. E já botei logo um de fissão. 2Ca3PO4, 2. Então, o número da frente, ele multiplica todo mundo que vem depois. O número que está fora do parênteses, esse númerozinho que é a atomicidade, esse númerozinho que está aqui, ele só multiplica quem está dentro do parênteses. Então, esse númerozinho, ele multiplica tanto o fósforo, como ele multiplica o oxigênio. Já esse 2, que é chamado de coeficiente de balanceamento, coeficiente estequiométrico, proporção, ele multiplica todo mundo. Então, nessa fórmula que está aqui, eu tenho 2 vezes 3 unidades de cálcio. Então, eu tenho 6 unidades de cálcio. Perfeito? Fósforo. Quando a gente não escreve nada na atomicidade, é 1. Está dentro do parênteses, multiplica por 2. E multiplica também por quem está fora. Então, aqui eu tenho 4 átomos de fósforo. E o oxigênio eu vou ter 2 vezes 4, isso, 8, você está bem matemática, vezes 2, 16 oxigênios. Pronto, essa é a contagem dos átomos. Vamos seguir para o exemplo 1. No exemplo 1, eu tenho a equação de formação da água, né, a partir de hidrogênio e oxigênio. Então, se você der uma olhadinha, aqui eu já vejo logo, ó,
eu tenho 2 oxigênios, enquanto aqui eu só tenho 1. Sumiu o oxigênio? Não, gente, não some nada de química. Átomo não some. O átomo continua o mesmo. Então, tudo que eu tiver no reagente tem que aparecer no produto. É uma equação relativamente simples, eu vou pegar e escolher um dos elementos. Poderia ser tanto hidrogênio como oxigênio, porque o hidrogênio aparece uma vez no reagente, uma vez no produto, o oxigênio uma no reagente e uma no produto. Então, eu vou escolher, vamos escolher por acaso, vou escolher o oxigênio, porque os hidrogênios aqui estão com 2 e 2, mas o oxigênio está com 2 e 1, então eu vou escolher o oxigênio. Então, vou olhar apenas nesse momento, foca no oxigênio. Então, ó, 2 oxigênios e aqui tem 1. Balancear é colocar um coeficiente na frente da substância. Então, vamos lá. Como é que eu consigo igualar? Eu vou precisar dobrar o número de moléculas de água 2 vezes. Então, agora, o meu oxigênio multiplica por 2. Eu tenho 2 oxigênios. Então, aqui na frente eu vou colocar o número 1. Apesar de ser opcional, eu recomendo que você coloque, para lembrar que você já passou por ele. Agora, os oxigênios estão iguais. Mas quando eu coloquei esse número na frente por causa do oxigênio, ele também faz parte do hidrogênio. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Aqui eu só tenho 2. Como é que pode? Não pode. Vamos acertar. Então, na frente desse hidrogênio, eu vou ter que multiplicar ele por 2. Lembrando que o número que eu coloco na frente é o número que multiplica as atomicidades. Perfeito? A equação está balanceada, proporção 2 para 1 para 2. Maravilha, coeficientes inteiros, e eles não dão para serem simplificados sem deixar de ser inteiros. Então, são o que a gente chama de menores coeficientes inteiros possíveis, porque eles não podem ser simplificados por um fator em comum. Vamos para a próxima equação. Exemplo 2, formação da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio. Vamos lá juntos? Vamos escolher alguém. Aí você diz aí, quer escolher quem? Nitrogênio ou hidrogênio? O nitrogênio aparece uma vez. São diferentes, vou escolher nesse exemplo o nitrogênio. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então, vou multiplicar aqui por 1, vou multiplicar aqui por 2. Tenho 2 nitrogênios, porque é 1 vezes 2. Tenho 2 nitrogênios, porque é 2 vezes 1, não é isso? Quando a gente não coloca nada, é 1. E hidrogênio, bom, aqui eu não vou contar ainda, porque eu não coloquei um coeficiente, é como se fosse um x. Mas aqui eu conto, ó, são 3, mas já tem um coeficientezinho na frente. 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu venho e coloco 3. Balanceado o hidrogênio. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Equação balanceada. Nessa equação de baixo, eu vou escolher o elemento que aparece menos para o elemento que aparece mais. Poderia, inclusive, escolher a regrinha, o macho, metal primeiro, mas vamos dar uma olhadinha, ó. Cálcio aparece uma vez no produto. Fósforo aparece uma vez, fósforo aparece uma vez. Já o oxigênio, ele aparece 1, 2, 3, 4. Já sei que é pepino, irmão. Apareceu várias vezes, é pepino, não vá. E o hidrogênio aparece 1, 2, 3 vezes na equação. Também não vá não, que é problema. Então, vamos escolher o metal para seguir o macho. Cálcio aqui tem 1, aqui tem 3. Então, aqui eu multiplico por 3 e aqui eu vou multiplicar por 1. Então, agora, eu vou partir para que elemento? Pode ser o ametal, fósforo. E ele já tem um coeficiente, então tá ótimo, porque já tem uma relação com esse lado. 2 vezes 1, lembra que multiplica? 2. Vezes 1, 2. Então, do lado de cá, eu tenho 2 de fósforo. Então, aqui só tem 1. Vou multiplicar por 2. E aí, agora falta a gente, trabalhar com hidrogênio ou oxigênio. Como o hidrogênio aparece menos vezes, vou seguir para o hidrogênio. 2 vezes 3 hidrogênios, então aqui eu tenho 6H, mais 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6. 6 hidrogênios mais 6 hidrogênios significa que eu tenho 12 hidrogênios.
Qual é o número que eu preciso colocar aqui, né? Para que dê 12 hidrogênios. Então eu preciso colocar 6, porque 6 vezes 2 são 12 hidrogênios. E o oxigênio, gente, acredita, né? Acredita que você acertou, mas está certinho. Pode contar. 2 vezes 4, 8 oxigênios. Não é 80 não, é 8O, viu? Mais 2 vezes 1 vezes 3, 6 oxigênios, não é 60. Isso aqui vai dar igual a 14 oxigênios. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênios, mais 6 vezes 1, 6 oxigênios, 14, equação balanceada certinho. E para a gente finalizar, vamos para nosso exemplo 4, que eu vou te dar mais uma diquinha, my dica for you. Então vamos lá. Vou escolher o carbono, então 4 e 1, aqui eu multiplico por 1, aqui eu multiplico por 4. Passei a ter 4 carbonos, 4 carbonos. Vou seguir para o hidrogênio, 1 vezes 10, 10 hidrogênios desse lado. Se aqui eu tenho 10 hidrogênios, do lado de galera, mas vamos lá retomar. A gente parou aqui, né? Nessa equação. A gente tinha começado, só para a gente retomar, com o carbono. Então aqui tem 4 e aqui tinha 1 e a gente colocou 1 e 4. E aí estávamos contando hidrogênio, ó. Parei até aqui no pontinho. 10 hidrogênios, aqui tem 2. O número que multiplica é o número 5. Maravilha! E aí a gente igualou os hidrogênios. Falta o oxigênio. Aí vamos contar juntos os oxigênios para a gente não ter dúvida. Vamos lá. 4, ó, vezes 2. 4 vezes 2, 8 oxigênios. Não é 80 não. 8 oxigênios. Vou botar aqui. Mais 5 vezes 1, 5 oxigênios. Vamos encontrar 13 oxigênios no lado do produto. E no reagente a gente só tem... Bom, no reagente a gente não conta, porque não botou nada ainda. Aqui a gente tem um número que vai multiplicar por 2 e tem que dar igual a 13. Para quem já está safo em matemática, tá de boa. Tá de boa, tranquilo, maravilhoso. Agora, para quem não tá safo ainda em matemática, aí galera, eu vou te dar uma dica do Rodriguinho. Você quer o número 13 oxigênios, então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui e multiplicar por 13. Só que esse 13, ele vai multiplicar por esse 2. Então você vai dar o migué. Se eu sei que esse 13 multiplica 2 e eu quero 13, eu vou dividir esse 13 por 2. Porque quando a gente fizer 13 sobre 2 vezes 2, dá 13 oxigênios. No entanto, essa equação está balanceada, está certinha, mas ela não está com coeficientes inteiros. Só que eu não posso mexer apenas nesse coeficiente. Eu tenho que mexer em todos para transformar eles em inteiros, caso fosse o desejo da questão. Então, sendo o desejo da questão, eu poderia multiplicar todos esses coeficientes por 2. E aí eu teria os coeficientes 2, 13, 8 e 10. Esses coeficientes que a gente colocou aqui embaixo também são uma possibilidade, né, de balanceamento. Basicamente, esse é o método tentativa. É isso aí! Terminamos agora nosso exercíciozinho de balanceamento tentativa. Muito obrigado. Na próxima aula a gente tem balanceamento por oxirredução. Rodriguinho te ama. Gente, um beijo grande. Vamos estudar, vamos produzir, né? E qualquer coisa, se tiver dúvida, vem me procurar. Estuda e vem me procurar.
Beleza? Beijo do Diguinho. Foi uma grande satisfação.